relatos. Lembrando que esse vídeo tem um propósito meramente de entretenimento e não substitui a terapia, combinado? Então vamos lá. Sobre paixão e amizade. Vocês acham que é possível se apaixonar depois de já ter se conectado com alguém? Já rolou relação sexual, trocas profundas, ambos se importam, mas não surgiu paixão. O que vocês acham? Nós sentimos o mesmo, eu acho. Na verdade, acho que senti mais. Mas se sentíamos igual, para mim era o bastante. Para ele, não. Para mim, era o suficiente. Já ele precisava esperar para sentir algo mais. Isso me doeu, tive que ir embora. Não iria conseguir viver a vida na incerteza de um talvez. Ele queria continuar, mas ambos estamos passando por momentos delicados. Por ele, eu ficaria, mas por mim, eu tive que ir. O que sentíamos, para mim, era o suficiente. Para ele, não. Mas nos víamos e era sempre intenso. O que fazíamos, para ele, era o suficiente. Para mim, não. Eu queria mais. Foi pouco, mas o bom que vivemos surgiu conexão em tudo. Achamos conforto um no outro, mas não foi o suficiente para ambos. Confesso que, apesar de tudo, estou muito machucada, pois me entreguei de corpo e alma, mais de corpo do que de alma. Acho que não houve tempo suficiente para nos conhecermos de verdade. Mas por mim, eu tive que parar ali. Estava doendo demais por algum motivo. Então vamos olhar aqui a pergunta inicial. Se seria possível se apaixonar depois de já ter conectado com alguém. Mas pelo que ela me descreve aqui, ela está descrevendo a paixão, tá? Que ela já estava possivelmente apaixonada, que era muito intenso, que ela não conseguia ver a incerteza de um talvez, que surgiu conexão em tudo. Então ela está descrevendo ali um envolvimento emocional. Eu acho que ela deve estar perguntando em relação a ele, né? Se ele precisaria, digamos, se apaixonar, né? Nessa relação, já que ele que não deu ali, pelo que eu estou entendendo aqui, o sinal de que deveria iniciar uma relação aí mais profunda. Então, sim, é possível, sim, haver uma paixão, mesmo depois de já haver um envolvimento emocional com alguém. Só que a gente precisa entender uma coisa muito importante. O que é essa paixão? Geralmente a paixão é uma idealização do outro. Geralmente acontece no início das relações, porque o outro não conhece você e você não conhece esse outro. Então, você vê alguns sinais de coisas boas desse outro e você preenche lacunas ali que são desconhecidas a você, mas você preenche de um jeito que você gostaria que fosse. Você se apaixona por essa imagem idealizada daquele outro, que frequentemente, depois que você passa a conhecer, você começa a ver a realidade daquele outro, que vai gerar inevitavelmente aí uma decepção, possivelmente, e um ajuste aí nessa dinâmica de relação. Talvez a partir daí iniciar um processo de construção de um amor. A paixão surgir depois que se conhece pode vir quando o outro se revela algo próximo daquilo que você idealiza, por exemplo. Então faria sentido sim você começar a se apaixonar quando vê que naquelas lacunas que você não estava enxergando, tem uma pessoa que preenche aquele vazio que você gostaria de ser preenchido. Às vezes isso acontece, então isso faz sentido gerar ali aquela paixão, que é um vínculo onde você coloca no outro o objeto que vai preencher a sua falta. Faz sentido pensar uma paixão assim? Agora, o ponto importante é, por que que você está buscando a paixão? Veja bem, quando nós colocamos no outro esse objeto que vai preencher a nossa falta, nós tiramos de nós mesmos a nossa autonomia, nossa segurança interior, ficamos dependentes da presença, da ação, do pensamento, do julgamento do outro. Se você quer ter o coração acelerado, é fusão de sentimentos, emoções ali, isso realmente é bom e viciante. Mas a gente considera isso como um trauma bonding, um vínculo traumático. Geralmente a paixão ela surge em processos onde há combinação de dois perfis traumáticos, por exemplo, um narcisista e um borderline, uma pessoa evitativa e uma pessoa que vai mais atrás, que vai buscar, que vai querer aquele toque, aquela presença. Isso começa a gerar uma dinâmica traumática ali, onde há momentos de profunda euforia, mas depois há momentos de profunda decepção também, tá? Então esse vai e vem, esses altos e baixos ali, vai gerando um vínculo traumático que fica muito difícil de separar depois, apesar de trazer muito sofrimento também. Quando fica bem, é perfeito, e quando fica mal, é um verdadeiro inferno. É basicamente uma dança entre o céu e o inferno na mesma relação. Então, geralmente a paixão, apesar de ser algo buscado, idealizado por muitas pessoas, às vezes não é muito saudável. Depois de um tempo a gente começa a ver que esse desequilíbrio que é a paixão acaba trazendo mais danos do que benefícios. Então a gente começa a buscar uma relação baseada em outras regras e outras normas, e não é a paixão, não é aquela idealização excessiva das coisas. Talvez uma relação mais olhando para o outro, olhando para o que o outro pode oferecer, olhando para as carências do outro, olhando para o que você pode oferecer e complementar aquele outro. Às vezes é mais frio? Sim, mas esse vínculo ele pode se estabelecer em forma de amor e ter uma relação muito mais duradoura e muito mais harmônica do que a relação que começa com paixão e depois termina em
guerra. Então o sinal de alerta já começa aí, tá? Você teve possivelmente aí esse vínculo afetivo com essa pessoa. Você disse que se machucou muito, né? Mas que você se entregou mais de corpo do que de alma. Mas aí é uma contradição, talvez, tá? É preciso ser observado, né? Se você só tinha uma atração de corpo, por que que você queria mais? Por que que não era o suficiente estar daquele jeito ali, só de corpo? E parece que você queria um relacionamento, queria uma certeza, não estava mais satisfeito com esse talvez. Como você coloca aqui, o que fazíamos para ele era o suficiente. Para mim, não. Eu queria mais. Então, mostra aí o envolvimento, talvez emocional, sim, tá? Que é preciso ser observado. Então, diante aí dessa insuficiência desse outro, você optou por sair dessa relação. Só que isso pode ter desencadeado em você um processo de luto, tá? Porque você talvez estivesse com expectativas, você queria algo mais, então você estava com expectativas em relação a esse relacionamento, a esse outro. Havia ali talvez um investimento libidinal, um apego, lembranças, memórias, o tempo ali envolvido. Tudo isso é tirado quando você se afasta e fica aquela sensação de vazio. E isso é o luto, tá? O processo de luto, a perda do objeto que te trazia aquela euforia, aquela completude, talvez não intensamente, mas sim que fazia parte da sua vida e te fazia se sentir melhor. Então, se você decidiu parar porque não estava mais te fazendo bem, está muito correta. É importante olhar para si mesma, mas também se permita sentir esse luto, sentir, se permitir sentir de verdade o que você sentiu por aquela pessoa, processar esse sentimento, refletir sobre as ações dele, sobre as suas, que aprendizados você tira dessa relação que passou, o que é que você estava buscando de verdade, o que é que ele tinha para oferecer, o que é que você viu, que você achou que ele tinha para oferecer e na verdade ele não tinha para oferecer. São aprendizados importantíssimos que te levam a escolher melhor o próximo parceiro. Além disso, luta é um momento que faz você olhar para si mesma, buscar fazer as coisas que você gostava de fazer e deixou de fazer, ou descobrir coisas que você gosta, passar um tempo consigo mesma, dar mais carinho, dar mais atenção, dar mais cuidado para você mesma. Então se permita passar por esse luto, por mais que breve, mas se permita sentir o que você realmente sentiu por aquela pessoa, porque ele pode até ser assim superficial, buscando só o corpo, mas você claramente não é assim. Respeite o que você sente, respeite a si mesma. A sua vida assim tende a ser muito mais rica de significados e experiências do que a vida de alguém que só busca o corpo. Então passe esse luto tranquilamente, combinado? E você que assistiu esse vídeo, se tem alguma história para contar ou relato e queira uma opinião que um amigo não te dá, manda pro e-mail que tá aqui na descrição, que eu não vou te identificar. E se gostou desse vídeo, deixa o like, segue o canal e até o próximo vídeo.